Vamos trabalhar o descritor D28, que é resolver problemas que envolvem porcentagem. Lembrando que esse é o material do blog do professor Arles. Essa daqui mesmo são 15 páginas. A gente vai ver algumas das principais questões dentro de um período de 10 minutinhos. Para que vocês tenham uma base, uma referência de forma sintética do que mais pode ser cobrado nas avaliações que vocês vão enfrentar por aí. Então, vamos lá. Vou apresentar primeiramente algumas das questões que são consideradas mais fáceis. Por quê? Se aparecer uma questãozinha com 50%, 20%, vamos ver aqui mais. Ó, apareceu 50% aqui de novo. 5%. 50% aqui de novo. 25%. A gente tem também o... Deixa eu ver, 20, 50, 25... O 10%, tá faltando 10% aqui também. Pronto, ótimo, 10%. A gente vai trabalhar esses aqui. Apareceu, em vez de você fazer aquela continha, que a gente vai já visualizar novamente, mas ao invés de você fazer aquela continha, você pode ser um pouco mais direto. Ou como? Fazendo divisões simples. Por exemplo, 50%, a gente sabe que é a metade do valor. Por que que é a metade? Vamos lá. Se eu pego 100%, a gente sabe que 100% é o todo. E eu divido esse 100% por 2. Quando eu divido por 2, eu chego a quanto? 50%. Então, quer dizer que se eu pegar o todo e dividir por 2, eu vou chegar na metade, que é os 50%. Então, quem é meu todo aqui, ó? É 500. Se eu dividir 500 para 2, eu vou encontrar a minha correspondência aos 50%. Então, 250 dividido para 2, ele é 250, que é como se a gente tivesse equacionado essa porcentagem, mas na verdade é a explicação do porquê isso acontece. Então, olha como a gente chegou tão rápido aqui, ó, não se passaram, acho que nem 2 minutos ainda, a gente já tem a resposta da primeira. Essa outra com 20%, vamos lá. 20%, pensem aqui comigo, 100%, quanto que eu divido 100% para chegar em 20%? Teria que dividir, no caso aqui, por 5. Então, eu sei que é pegar o todo, que é o 300, no caso, o 3,50, que é o 3,5, dividir ele por 5. Dividindo isso aqui, eu vou chegar a 0,7. Você pode até pensar assim, 35 dividido para 5, 7. Aí, por conta da vírgula, 0,7. Então, aumentou aqui, ó, 70 centavos. Aí, você vai para a comanda da questão. Tem que saber o que é que ele está pedindo. Eu sei que envolve 20%, eu sei que é 20%, mas o que é que ele está perguntando? Quanto passou a custar quilograma do feijão nesse supermercado? Então, aqui é uma situação de acréscimo. O que é que acontece? Quando é acréscimo, eu tenho que pegar o principal e tenho que acrescentar a correspondência ao 20%. É o 3,50 mais 20% que a gente acabou de encontrar, que é, olha só, a correspondência para 20% é 0,7. Lembrar que aqui tem que fazer a soma com vírgula abaixo de vírgula. Para não ficar aqui em branco, eu acrescentei um zero. Então, ficou 0. 5 com 7, 12, vai 1. Aqui ficou 4,2. Então, a gente já teve, ó, sem passar 2 minutos novamente, a gente já tem aqui a nossa resposta. Aqui, ó, 50%. Testem essa daqui. Vamos ver o que é que envolve a pergunta. Dê uma pausa. Raciocina. Então, voltando, ó. Na quarta série, os 13 meninos correspondem a 50% da turma. Ou seja, eles são metade. Assim, pode-se dizer que nessa turma tem quanto? Se eles são a metade do todo, é quanto, gente? 26. Aqui, no caso, eu multipliquei por 2 para chegar ao 100% de novo, já que é o que ele queria saber. 5%, olha só. Se eu tenho 100%, quanto que eu preciso dividir para chegar no 5? Se eu dividir por 20, vai dar 5, não é verdade? Então, vamos lá.
O meu todo é 60, dividido por 20. Eu tenho que isso aqui é 3, né? 3 vezes 20 dá 60. Aí vamos lá, o que é que pergunta? O que é nossa comanda? Se Marina optar pelo pagamento à vista, então vai ser o que, ó? Oferece aqui um desconto. Então, eu pego o principal e retiro o meu desconto, que no caso foi de R$3. Aqui ela vai pagar R$57. Olha a agilidade que isso traz para a nossa resolução de exercícios. Ó, 25%. 25% é quanto que eu divido 100? Fica borrado aqui, mas 25, 100 eu divido por quanto para dar igual a 25%? 4, né? Então, se eu quero 25%, eu só preciso dividir o valor aqui por 4. 32 por 4, 8, matou a questão. Quantos funcionários dessa empresa são formados em direito? Então, a gente confere, lê a comanda, né? Não pode deixar. Isso aqui é porque eu também já tinha feito uma leitura prévia. Então, só seguir. Há um destaque importantíssimo, essa bem aqui, ó, que a gente vai utilizar essa mesma ideia. Tentem resolver antes. Voltando aqui, a gente teria o seguinte, olha só. Eles foram muito felizes, ajudaram muito vocês por não ter colocado como alternativa 600. Já vi muita aluna errar essa questão, achando que a resposta mais lógica, é por isso que a gente precisa sempre fazer as continhas. Às vezes nem sempre a lógica que vocês acham que está por trás é compatível com o cálculo. Aqui a gente tem todo um respaldo para poder fazer isso, mas vamos lá aqui, ó. Por exemplo, esse caso diz o seguinte, uma máquina de fotografia custava 600. No Dia das Mães, essa máquina foi vendida com desconto de 10%. Então, essa máquina era 600 e no Dia das Mães tinha 10% de desconto. E logo depois, sobre o novo preço, sofreu um aumento de 10%. Então, ela era esse preço. No Dia das Mães, resolveu um desconto e agora, atualmente, ela tem esse acréscimo de 10%. Só que, observem que a leitura diz assim, que esses 10% foi em cima deste valor aqui. Então, para você acrescentar os 10%, primeiro você tem que saber quanto é 600 menos 10%, tá? O que é que acontece? Já vi acontecer bastante. Ah, se ele dá um desconto de 10% e acrescentou 10%, então continua R$600. Não é o caso. E geralmente não é isso que acontece, tá? Sempre tem uma variação. E o certo é fazer os cálculos para conferir. Então, vamos lá, aqui, ó. 10%. Vamos lembrar aqui. 100%. Quanto eu divido 100%? Para ele me dar 10%. Divido por 10, né? 100% dividido para 10 dá 10%. Então, o meu todo é 600. Se eu dividir 600 para 10, dá 60. Então, eu vou ter 600 menos 10%, que é 60. Desse resultado aqui, eu vou ficar com 540. Aí, eu vou acrescentar mais 10%. Ficou um pouquinho desorganizado, deixa eu só acertar aqui para vocês. Então, novamente, ó. O valor é 600. A gente acabou de ver que 10% de 600 é dividir 600 para 10, então vai dar 60. Esse resultado aqui vai ficar igual a 540. E agora a gente vai acrescentar 10%, ok? Aí, seguindo, a gente tem o seguinte, 10%, né, dividir por 10, então 540 dividido para 10 é 54. Então, eu tenho o valor original mais o acréscimo 10%, que é 54. Então, isso aqui vai me resultar em 594, alternativa correta, letra B. Vamos voltar ali para o início. Por exemplo, esse caso aqui, olha só. Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum, porém dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figuras repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Então, vamos lá. A gente poderia fazer isso por uma regra de 3, ó. 100% representa 120%. Sempre interessante ter esses dados. E 72 não. Olha aqui a professora colocando errado. Qual foi o meu erro aqui? Ó? Quem foi que conseguiu visualizar?
Porcentagem, só posso botar abaixo de porcentagem. E figura, só abaixo de figura. Então, aqui, ó, o 72 é aqui na figura. Então, não sei qual é a porcentagem, inclusive, é o que está perguntando aqui. Então, porcentagem abaixo de porcentagem, figura abaixo de figura. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, a gente vai criar a fraçãozinha aqui, ó. 100 sobre x igual a 120 sobre 72. Gosto de fazer o que vem, o x primeiro. Então, x vezes 120 igual a 100 vezes 72. Então, 120x igual a 7.200. Então, x aqui vai ser 7.200 dividido para 120, que isso aqui você pode fazer, vai dar igual a 60%, ok? A outra ideia, já estourando aqui um pouco o nosso tempo, é que ao invés de você fazer isso, você pode fazer como se fosse uma equação. Primeiro, você tem que saber identificar o que é que está faltando. Por quê? Ó, por exemplo, esse nosso caso aqui, está faltando a porcentagem. Eu não sei qual é a porcentagem que, quando for multiplicada por 120, vai me dar exatamente 72. É o que ele quer. Ele quer saber a porcentagem que representa aqui, que vai me trazer como resultado 72. Aí, olha só, pode faltar a porcentagem, pode faltar o valor original, por exemplo, aqui, ó. O valor original, o total, no caso, né? E pode ser o mais simples, que é o que a gente costuma fazer, que inclusive foi feito nas outras, só que de uma forma mais intuitiva. Tem a porcentagem, tem o valor principal, o tudo, e aí basta você encontrar o resultado. Todas as maneiras saem. Quem quiser anotar no caderninho, é sempre bom lembrar essa forma de resolver através de equações. Essas outras partes também, como se a gente tivesse resolvido também, ó, por uma equação. Note que tem a igualdade aqui. Faltam só as letrinhas, né? Aí, continuando, vou resolver aqui por essa outra maneira. Apaguei a mais. Se fosse assim, vai recair nessa mesma continha, olha só. É igual a 72. A gente lembra que a porcentagem é uma divisão por 100. Então, é x sobre 100. Só relembrar aqui, ó, por exemplo, se for 75%. 75% é 75 sobre 100. Por quê? Porque esse símbolo representa uma divisão por 100. E a gente sabe que toda fração é divisão, então aqui ele está dividindo 75 para 100. Se eu resolvesse isso aqui, eu ia chegar ao resultado de 0,75. Então, tanto faz trabalhar com fração como com decimais. Agora, o ideal, e o que eu acho mais fácil, é trabalhar com frações. Mas, se alguém preferir dessa maneira, fica ótimo também. Inclusive, tem umas técnicas que saem bem mais fácil com decimais. Mas, continuando, inclusive, é importante que vocês lembrem que essas duas casinhas depois da vírgula, elas vão dar, de fato, essa porcentagem aqui de cima. Vamos supor que fosse 15%. 0,15. Aí agora o que é o nosso único dilema? Vale para todos, mas se eu tiver 1%, não é 0,1. Lembre que é com duas casas decimais. Então é 0,1. A forma de representar 1 é o 0,1. Porque se eu representar 0,1, na verdade aqui eu estou representando 10%. Isso aqui é 10%. Olha só, duas casinhas decimais, isso aqui de fato é o 10. Vocês podem fazer a divisãozinha, que aí vai resultar justamente nessas partes aqui, tá bom? Então, é sempre bom lembrar isso também. Voltando a resolver aqui, ó, porcentagem, troquei por uma fração, o dia a gente troca por uma multiplicação, repete o restante. Agora, vamos resolver aqui. X vezes 120, só para quem não lembra. Se você não ficar com dúvida como é que multiplica, faça disso uma fração também, porque 120 é a mesma coisa de 120 por 1. Aí, só para poder vocês não correrem o risco de errar. X vezes 120 é 120x e isso vai ser dividido por 100.
dá igual a 72. Aí, olha só, vai ficar 120x igual a 72 vezes 100. Aí vai recair, ó, direitinho aqui nisso aqui de novo. E chega no nosso mesmo 60%. É isso, valeu, até a próxima.